Salve, salve, universo narrado! Muito prazer, aos que não me conhecem, meu nome é Felipe Grisoli e hoje eu queria trocar uma ideia com vocês um pouco sobre a evolução do conceito de número, né? Dos conjuntos numéricos e como que um certo nível de abstração ele é inerente à matemática. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre talvez uma perspectiva que vocês possam ter em cima da matemática que pode, eu acredito, facilitar e melhorar muito o seu estudo da matemática. Pois é, chega aí, vai ser uma conversa interessante, prometo. Fica até o final que vai valer a pena. Chega mais! Tipo assim, vamos lá, como é que começa a conversa? Você já parou a pensar se a matemática ela foi criada ou se ela foi descoberta? Essa é uma discussão que me interessa muito, não é essencialmente sobre isso que eu quero falar aqui hoje, mas eu acho que isso vai de algum jeito acabar permeando os nossos conceitos aqui, a nossa discussão. Eu particularmente acho que a matemática ela foi inventada pelo homem. Mas bom, vamos lá, vamos começar com as coisas que a gente inventa que são bem palpáveis. Tipo assim, o conceito de número. Aristóteles mesmo já tinha sacado que o motivo pelo qual a gente usava o sistema decimal era simplesmente porque a gente tinha 10 dedos nas mãos. Então, enfim, a gente começava contando com as mãos e extrapolou um sistema de base decimal quando a gente começou a fazer conta. Pois é, mas vamos lá. Como é que os números surgiram? Eu quero fazer essa discussão aqui com vocês porque eu realmente acho que a matemática é tida como uma disciplina muito difícil e tal. Existem diversas tentativas de tentar contextualizar ela melhor para que fique mais fácil, mas eu acho que isso em alguma medida pode ser um equívoco. Pois é, eu acho que tem um grau de abstração inerente na matemática, que é o que eu queria conversar com vocês aqui hoje. Vamos lá, como assim? Número, velho, o que é um número? Já para pensar que maldição é um número? Tipo assim, o número 3. Cara, o número 3, como assim não? Eu tenho, 3 dedos, 3 dedos eu sei. Eu tenho ali, sei lá, 3 carros, 3 carros. Agora, esquece os carros, esquece os dedos, esquece 3 maçãs, 3. O número 3 por si só é uma grandeza extremamente abstrata, né? É um negócio meio maluco, mas isso surge de algum jeito, os números naturais, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Isso surge por uma necessidade, vai. Um camarada lá das antigas, um homem quase que neandertal, precisa dar um jeito de contar quantos carneiros ele tem ali. Finge que os números nem existem, velho. O cara, sei lá, pega um número de pedras e, sei lá, entrou um carneiro, coloca uma pedra ali. Entrou mais um carneiro, outra pedra aqui. Mais um carneiro, outra pedra ali. Beleza. Então, se eu tenho quantidades iguais de pedras e de carneiros, eu consigo dar um jeito de mensurar quantos carneiros eu tenho ali. Se na hora que os carneiros estiverem saindo, sobrar uma pedra, pô, um carneiro fugiu. Beleza, esses são os números naturais, cara. Os números mais simples que tem. 1, 2, 3, 4, 5, pra gente contabilizar as coisas. Não sei se já parou pra refletir sobre isso, mas os números negativos já são um tanto quanto abstratos. Você falar assim, -1, -2... Cara, quando você fala simplesmente de computar um número de coisas, quantos carneiros o camarada tem, quantos pães tem aqui, -1 é um negócio que não faz sentido, -5 carneiros, né? Números negativos já são uma abstração um pouco maior do que quando os números começam inicialmente a surgir. Mas beleza, vai, você pode falar, não, mas, sei lá, hoje em dia é muito fácil você entender o número negativo. Sim, pra gente é. Talvez pra um cara de, sei lá, 10 mil anos atrás, velho, não era tanto. Pois é. Mas enfim, o número negativo você fala, tá, pode ser tipo uma dívida. Tô devendo 5 mil, menos 5 mil, meu saldo na minha conta e tal, beleza. Dá pra você entender melhor os números negativos, mas vamos lá. Você consegue enxergar comigo aqui que existe uma abstração grande, velho. Pra um cara que contava carneiro com pedra, você fala de um número negativo, como assim, menos uma pedra, não tem pedra aqui? É um negócio meio abstrato. E aí os números vão adquirindo um grau de abstração ainda maior. Os números racionais, né, as frações, 0,5, meia coisa, bom, não é qualquer conjunto de coisas que faz sentido você falar de números racionais. Números que podem ser escritos como forma de fração. Mas beleza, a abstração ela vai aumentando cada vez mais. Não, você pode falar, não, beleza, meio bolo, vou comer meia maçã. Faz sentido você falar de números fracionários, números racionais. Faz tanto sentido que os pitagóricos achavam que os números racionais, eles eram o tecido que dava um jeito de amarrar e de costurar o universo. Pois é, para eles tudo era possível de ser descrito em termos dos números racionais, e os números racionais, esses que podem ser escritos sob forma de fração, eram o conjunto mais amplo de todos os números. Beleza, entrou na brincadeira os naturais, 1, 2, 3, 4, 5, entrou os negativos, -1, -2, -3, -4, -5, agora entrou os racionais, entraram as frações. Beleza, os pitagóricos acreditavam tanto nisso, cara, que um tal de Hipaso de Metaponto, pode pesquisar sobre esse cara depois, ele era um pitagórico, e ele acabou provando que o próprio Teorema de Pitágoras, olha que merda para os pitagóricos, velho, o próprio Teorema de Pitágoras poderia ser usado, né, para que a gente construísse um raciocínio e que levasse à existência, ou pelo menos, e que levasse à descoberta, né,
de um número que não era racional, de um número irracional. É a raiz de 2. Pois é, imagine que você tem um quadrado de lado 1. Se você tem um quadrado de lado 1 e aplica o teorema de Pitágoras, você vai ver que a diagonal vale raiz de 2. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu faço uma demonstração de por que raiz de 2 é um número irracional. Vou deixar linkado aí. Mas enfim, o fato é que raiz de 2 é um número irracional. E era um número completamente absurdo para os pitagóricos. O que é um número irracional? Ele não pode ser escrito sob forma de fração. Isso contrariava diretamente a filosofia, a crença dos pitagóricos. Porque é muito bizarro você pensar no número irracional. Fala a verdade, raiz de 2 é esse número aqui, velho. É um número infinito, que não acaba nunca, que não tem nenhum padrão de repetição. Para os caras, isso era de uma abstração enorme, para os pitagóricos. De uma abstração tão grande que eles falam que, numa certa viagem pelo Mediterrâneo, os caras chutaram o tal de Hipasa do barco e mataram o camarada, velho. Porque o cara tava ali contrariando a filosofia, a crença pitagórica, esse cara aí tava trazendo ideia errada. Tipo a galera da igreja, que às vezes queria queimar o Galileu, queria queimar os caras porque eles vinham com umas ideias muito doidas. Pois é, velho, os próprios pitagóricos contam a história, que mataram o Hípaso porque o cara mostrou um número irracional e a galera falou, bicho, isso não existe não, você tá maluco? Pois é, cara, a matemática, ela carrega um certo grau de abstração. Um número como raiz de 2, um número que se repete infinitamente sem nenhum padrão. Que número é esse que nunca acaba? A gente não consegue nem saber que número que é esse. Olha que coisa mais maluca, um número irracional. Tipo pi, raiz de 2, esse tipo de coisa, né? Pois é, cara, um tanto quanto abstrato. Isso que a gente nem chegou a falar dos números complexos, velho. Raiz quadrada de números negativos, né? Os chamados números imaginários, enfim, é de uma abstração ainda maior. O que eu tô querendo te mostrar com essa breve conversa? Que a abstração, ela é inerente à matemática. Pois é, talvez os números negativos não sejam tão abstratos para você, mas para um homem, sei lá, neandertal, certamente seria. Talvez os números irracionais não sejam tão abstratos para vocês, mas com certeza foram para os pitagóricos, que mataram o Hípaso por conta disso. Está sacando? Existe um certo grau de abstração que é inerente à coisa. Talvez você ache números complexos, muito abstratos, enfim. Cada um vai talvez se acomodar melhor com certas ideias e achar outras mais estranhas, mas o fato é que existe uma abstração inerente na matemática, concorda? Pois é, e onde eu queria chegar com isso? Que existem certos movimentos de tentar contextualizar melhor a matemática, de tentar deixar ela mais próxima do cotidiano do aluno, que por um lado é muito interessante, para que não fique algo extremamente abstrato e desconexo de alguma eventual aplicabilidade. Beleza, mas existe um certo limite para isso, porque se a coisa é abstrata por si só, eu acho que é impossível tentar torná-la completamente concreta. Eu acho que, na verdade, se perde muito se você tenta fazer com que algo abstrato fique totalmente concreto. Você vai perder parte da verdade da coisa, porque parte da verdade da coisa consiste na própria abstração. Como assim? O que você está falando? Esse papo por si só já está extremamente abstrato. Calma. Por exemplo, o Enem faz isso muito. O Enem, diversas vezes, tenta contextualizar as questões de modo que várias vezes é evidentemente forçado. Sei lá, aparece na questão lá, por exemplo, que o João foi lá no sacolão comprar uma certa quantidade de frutas e de repente ele calcula a raiz quadrada do número de abacaxis e percebe que isso dá uma função... Tipo assim, tá entendendo? Ninguém calcula a raiz quadrada do número de abacaxi, sacou? Você não vai usar nada disso, velho. Você não vai usar a raiz quadrada no sacolão, velho, pra ir fazer feira. Não vai, velho, não vai. Você nunca vai precisar calcular raiz quadrada de fruta nenhuma. Você entender o que eu tô falando? Então, assim, existe uma parada da matemática que é as funções, as raízes quadradas, várias operações, cara. Talvez você realmente não vai encontrar uma aplicabilidade imediata no seu cotidiano, assim, cara, ó, preciso ir no sacolão, preciso ir no supermercado, preciso pegar o troco do pão. Cara, talvez as 4 operações básicas da aritmética, dominá-las bem já vai dar conta de boa parte da aplicabilidade em que a matemática vai aparecer no seu cotidiano. Existem certas coisas que são realmente abstratas por si só. Eu acho que tentar forçar um certo contexto delas faz você realmente perder a essência do que é o negócio, entendeu? Não tem nada a ver com calcular a raiz quadrada de número de abacaxi em matemática, absolutamente nada a ver. Então, como a coisa tem uma abstração por si só, quando você força o contexto ali, você acaba perdendo o que de fato a coisa é. É tipo assim, cara, quando o Einstein lá em 1915 criou a teoria da relatividade dele, se perguntassem pra ele assim, ô bicho, pra que serve esse negócio? Talvez ele ia falar assim, cara, sei lá, bicho, tô estudando e querendo saber como é que as coisas funcionam, né? Não faço a menor ideia pra que serve. E anos depois, hoje tem uma aplicação muito importante no GPS, no satélite se movimenta em torno da Terra e várias outras aplicações. Mas enfim, para compreender e para chegar nessas aplicações todas, foi preciso, necessário, estudar a teoria, os fundamentos, a coisa meio abstrata, depois ver as aplicações. Talvez alguém que estude e conheça só as aplicações vai perder muito entendimento da teoria em si, que vem de um lugar mais abstrato mesmo, de um substrato menos concreto.
Você tá entendendo a conversa aqui? Sabe o que eu tô querendo falar? É isso. A matemática, ela tem uma origem que pra mim ela é fundamentalmente abstrata. Não é algo totalmente abstrato, não, mas tem uma abstração ali, saca? Tipo, dos números naturais pros negativos tem uma abstração. Pra você compreender os números irracionais tem uma abstração grande que os pitagóricos não deram conta. Existem graus de abstração diferentes na matemática, mas existe uma mínima capacidade de abstração que você tem que realmente ter, bicho. A coisa tem uma certa dificuldade, tem uma certa abstração, que sem ela você não entende a coisa de verdade. Sacou? Sacar as aplicações da teoria do Einstein não quer dizer que você entendeu a teoria. Entendê-la exige estudar nesse nível um pouco mais abstrato no qual a coisa foi fundamentada. Você tá entendendo a conversa, onde que eu tô querendo chegar? Enfim, o que eu tô querendo dizer pra você é, cara, existe uma abstração inerente à matemática. E despir a matemática disso é um pecado, cara. É, na verdade, diminuir e mudar o que a matemática é por si só. E eu acho que isso rola muito no estudo no ensino médio, né? Uma tentativa de despir a matemática dessa abstração e, por um lado, isso é interessante, mas se você força isso demais, eu acho que você acaba perdendo a essência da coisa que é por si só um pouco abstrata mesmo. Será que essa conversa ficou abstrata? Me fala aí, você entendeu o que eu tô querendo falar? Eu insisto muito aqui no canal, então, com esse tipo de coisa, com esse tipo de conversa, no qual eu tento apresentar os fundamentos da matemática, a matemática enquanto uma linguagem, porque eu acho que existe uma riqueza enorme em entender isso. Eu acho que você entende isso, você entende tudo, velho. Então, assim, senão você fica só calculando raiz quadrada de número de abacaxi e a matemática não tem nada a ver com isso, cara. Isso é chato mesmo, isso não interessa a ninguém. Você tá entendendo a minha conversa aqui? Se você já conhece o canal, bicho, você talvez saiba do que eu tô falando. Tem uma playlist aqui só sobre matemática, que eu tento e insisto em apresentar a matemática de um jeito um pouco diferente, sem esvaziar ela um pouco da abstração, dessa estrutura linguística da matemática. Mas bom, eu não sei, será que ficou abstrata essa conversa? Me fala aí, fazendo favor nos comentários. Espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco do que eu queria aqui. Espero que você tenha curtido esse momento nosso juntos. Se é a sua primeira vez aqui e você não achou essa conversa abstrata, te convido a fazer algo concreto, que é se inscrever no canal para que você possa acompanhar o que a gente faz por aqui. E caso você já seja inscrito, eu te convido a dar um passo adiante. Ativa o sininho aí para você ficar por dentro do que a gente faz por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, fica sintonizado aí que toda semana tem vídeo novo por aqui. Valeu, até mais e fui!